Eu odiava crente. E mesmo continuando a estar na igreja por conta de que meu pai, como pastor e como pai cristão, enfim, me induzia, me conduzia, eu nunca achei um problema frequentar os cultos e tudo mais. A partir ali dos meus 12 anos de idade, eu comecei a pisar feio e vivi muita coisa louca, enfim, fora dos caminhos de Deus, totalmente fora de uma vida correta moralmente. Então, ali na minha fase da adolescência, comecei a usar drogas, fui expulso de 4 escolas, estudei em 12 escolas em Joinville, vivi uma vida bem desenfreada, enfim, usando droga, festa, balada, mulherada, bebida. E aí, no fim da minha adolescência, eu já estava num espírito extremamente cético, endurecido. Eu não cria mais em Deus, não cria mais no mundo espiritual. Eu tava entrando numa coisa meio nihilista, assim, sabe? Da visão da vida e do mundo. Tinha muito medo de morrer, porque pra mim a morte significava vazio, significava escuro. Então eu vivia drogado e bêbado em muitas ocasiões, enfim. Caramba. E voltando pra casa depois de festas e tudo mais, ficava com esse medo, cara, se eu morrer, o que vai acontecer? Enfim. E aí, numa ocasião, eu tava com uma menina, e aí junto com alguns amigos, que inclusive um deles hoje é pastor junto comigo, a gente tava numa ocasião bebendo numa praça, enfim, de madrugada e tudo mais. E de repente a menina com que eu tava, ela olhou pra mim e falou: eu tô vendo um espírito aqui. Eu falei: que mané espírito, menina? Você tá bêbada, não viaja, enfim. Não, ela falou: tô vendo um espírito, a minha família tem um pacto, não sei o que, papapá, e ele tá aqui. E eu falei: não, você tá bêbada e tal. E de repente a menina caiu no chão e começou a se contorcer no chão e falar grosso. Na época, eu lutava Muay Thai, amigo meu lutava Jiu-Jitsu, enfim. A gente tentando segurar a menina, não conseguia segurar. 2 homens tentando segurar uma menina. 4 homens. 4 homens. A menina, ela pulava do chão. Era uma coisa bem bizarra, assim, bem bizarra mesmo. E aí, sem saber o que fazer, eu falei: vamos orar. E aí eu peguei e comecei a orar, mas tipo assim, sem noção nenhuma, enfim, não tinha nenhuma vida com Deus, né? E não resolvia, obviamente não resolvia nada. E aí eu liguei pro meu pai. Falei: pai, deu ruim aqui, me ajuda. Eu lembro até hoje que meu pai foi, e aí encostou o carro lá na praça, e a gente pegou a menina, colocou dentro do carro, e aí ele levou ela pra nossa casa, e aí colocou ela na sala e orando por ela e assim por diante. E aí então meu pai orando por essa menina de madrugada. De repente, não sei dizer o que aconteceu, enfim, mas de repente eu tive a sensação de que uma luz entrou na sala, e hoje eu entendo que era a presença de Deus ali manifesta, enfim, e eu fechei meu olho e não conseguia mais abrir. E aí quando isso aconteceu, eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar compulsivamente, chorava que nem criança. E aí meu pai olhou pra isso e falou: filho, você tá precisando conversar. E aí ele me pegou pela mão, porque eu não conseguia enxergar, me levou até o quarto e falou... Literalmente você não conseguia abrir o olho? Eu não conseguia abrir o olho. Sei lá se era algo espiritual ou não, enfim, mas a realidade era que eu não conseguia abrir o olho. Uau. E aí, enfim, eu fui pro quarto junto com meu pai me conduzindo e tudo mais. E ele falou: Felipe, acho que você tem algumas coisas pra falar, e não é pra mim, é pra Deus. E eu falei: tem. E aí eu comecei a orar, confessando pecados. Foi intuitivo a coisa. E eu comecei a confessar pecados, e falar. E eu fico pensando, meu pai escandalizado ouvindo tudo isso, porque ele tinha noção que eu tava mal. Até porque naquela altura do campeonato, até minha mãe já estava pensando em me internar, enfim, centro de reabilitação e coisa do tipo. Mas não tinha noção de que eu estava tão mal quanto eu estava falando, enfim, em oração. E aí, enfim, sei lá, fiquei tempo orando e confessando, não sei precisar quanto tempo, mas foi bastante tempo. E quando isso acabou, sei lá, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. E aí eu lembro que aquela madrugada foi bem longa, porque tinha várias coisas, enfim, da minha vida que me aprisionavam.
E ali começou um processo de transformação processual, mas que foi muito rápido. Isso Você tinha aconteceu. quantos anos? É isso que eu ia falar. Aconteceu com 17 anos de idade. Uau. Com 17 anos de idade isso aconteceu. E aí, de repente, com 17 anos, aí eu deixei aquela menina. E com 17 anos eu conheci hoje a minha esposa. E quando eu deixei aquela menina, eu tomei uma decisão diante de Deus de viver um relacionamento legal, enfim. Um relacionamento não tão destrutivo como eu vivi anteriormente. Com 19 anos eu me casei com ela. Caramba. Com 17 anos nós iniciamos aquilo que até então era o movimento Onda Dura. A minha vida acadêmica como estudante foi transformada da água para o vinho totalmente. Enfim, eu era um péssimo estudante, não porque eu tinha debilidade, enfim, cognitiva. É que você não se interessava. Mas eu não me interessava, enfim, vivia uma vida louca e não queria nem saber. Me formei em teologia com 20 anos, então eu iniciei teologia com 19 anos, no final lá dos 20 anos já estava me formando em teologia. Fiz técnica automobilística, eu sou técnico em automobilística. Depois de formar em teologia, iniciei o estudo de sociologia, não concluí, mas iniciei. Então, o impacto que Jesus teve na minha vida não foi apenas um impacto espiritual, né, nessa coisa meio de, minha fé mudou. Não, ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida. Não era para eu ser um homem casado há 13 anos, não era para eu ser pai de 2 filhos maravilhosos. Não era essa a minha história. Minha história era para que eu vivesse uma vida destruída